finalmente o terceiro episódio do Randan saiu e tamo aí pra ver como foi. Se você não viu os últimos episódios, cola aqui nos cards e também na descrição. E se você curtiu o anime do Randan, já deixa aquele like monstruoso, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho pra receber o próximo episódio. Bora lá! O episódio começa com uma galera fazendo uma limpeza naquela bagunça que a Power tinha feito quando matou aquele demônio pepino do mar. A Makima fala pros dois que quando um caçador oficial mata um demônio que algum caçador civil achou primeiro, é tipo obstrução da atividade deles, e que em condições normais eles seriam presos, e pede pra Power pensar antes de agir e pro Denji segurar as rédeas da mulher. Como a Power era o demônio do sangue antes de se tornar uma infernal, então ela é boa em lutar usando seu próprio sangue, mas no final sempre acabava perdendo a linha. Então a Makima fala que talvez ela não seja adequada pra ser uma caçadora de demônios, então ela já fica em choque e fala que foi o Denji que mandou matar aquele demônio na marretada. Ele fica indignado e fala que é tudo mentira e pede pra Makima meter a cadeia nela. Então os dois começam uma treta e a Makima manda todo mundo calar a boca e fala que quer ver os dois trabalhando juntos e pergunta se eles conseguem. A Power, com medo, fala que sim, enquanto o Denji tava sem palavras. Depois ele compra um suco e pensa que seu objetivo de apertar um peitinho ainda tá longe de acontecer, e fala que apesar de estar realizando seus sonhos, não seria isso que faria ele colaborar com uma mentirosa. Aí ela explica que só gosta de gatos e odeia humanos por puro instinto demoníaco, só que também não curte demônios porque um deles roubou o gatinho dela. O Denji acha aquilo uma grande besteira, ele entenderia se fosse cachorros, e fala pra ela que se fosse pra apertar uns peitinhos ele faria de tudo. Aí ela já lança a boa falando que ele pode dar uma pegadinha se ele ajudar a resgatar o gatinho dela. Na hora o Denji fica indignado e como caçador de demônio não pode aceitar uma palhaçada dessa, e ele tá totalmente disposto a arregaçar o demônio que sequestrou o gatinho dela. Os dois conseguem a permissão da saída da Power na sede da segurança pública e pegam um busão pra ir direto pro local do cativeiro. No caminho ela fala que só o Denji pode lutar com esse demônio, porque se esse demônio visse ela, poderia usar o gatinho como refém. Ele fala que também era pai de pet demônio e que agora não podia mais fazer carinho no Pochita, mas que tava tudo bem porque agora ele vive dentro do seu coração. A Power acha aquilo nada a ver e que humanos são muito idiotas, e essa conversa de viver no coração é apenas um papinho pra se autoconsolar. O Denji fica puto da cara e acredita que nunca vai conseguir se dar bem com ela, mas existem coisas maiores na vida que tem mais valor do que uma discussão besta, por isso ele rapidamente desistiu da conversa só concordando com ela. A Makima se encontra com seus superiores para uma reunião, e eles falam que existem rumores de outros países importantes usando demônios em seus exércitos, e que preferem que os únicos inimigos do Japão continuem sendo apenas os demônios. Então esses superiores perguntam como está sendo o desempenho desse novo esquadrão diferentão que ela tinha montado, e ela responde que um deles parece bem promissor, enquanto um outro que ela tinha escolhido recentemente parecia bem interessante. E o pessoal lembra a Makima que ela tá lá para criar e usá-los pro trabalho, então de forma alguma ela pode se apegar a esses cachorros. No carro de volta pro trampo, o Hayakawa fala pra Makima que o Denji é desagradável e não interessante, então pergunta o que ela viu de tão interessante no Denji. Ela diz que os demônios já nascem com nomes, e enquanto mais temido é esse nome, mais forte é o demônio. Os cafés, por exemplo, não é uma coisa que assusta muita gente, então o demônio do café seria mais fraco, mas se fosse um carro as coisas seriam diferentes, porque uma galera tem medo de ser atropelada e morta, então provavelmente o demônio do carro seria bem mais forte. Por esse motivo o Denji parece ser interessante pra ela, já que ele se transforma num demônio da motosserra. O Hayakawa ficou em choque ao saber do Denji e achou interessante, mas ainda acha que ele seja um inútil. Afinal, todo mundo que trabalha na segurança pública tem algum objetivo ou motivação maior, enquanto o Denji quer só viver no bem bom e ainda acha que pode ser amigo dos demônios. Então a Power e o Denji descem do busão porque já chegaram no rolê. Ela aponta para uma casa abandonada no meio do nada e fala que o demônio que sequestrou o gatinho dela tá lá. Na caminhada até o cativeiro, ele fala que não quer virar motosserra porque ele acaba ficando meio anêmico, e ela acha que a piada foi ruim e não ri. Ao chegar perto do cativeiro, o Denji fala que é melhor ela não chegar perto, já que o demônio iria usar o gatinho como refém. Então ela fala que realmente disse isso, mas disse errado. Então eles vão pra dividida e Power sai com a vitória. Ela começa a arrastar o prota pra dentro da casa, deixando aquele rastro de sangue, até que um demônio morcego aparece e fala que ele tava lá fazendo uma cota esperando. Tinha até achado que ela desistiu e foi de base. Ela fala que tava embaçado conseguir sair, mas finalmente conseguiu trazer um humano como ele queria. O morcegão vê o Denji deitado de bruço e fala que ele parece muito gostoso e que vai ser uma delícia comer ele. Então ele pega o Denji e fala que vai usar o sangue dele para recuperar o braço que ele tinha perdido por causa dos humanos. Ele torce o Denji que nem um pano para tirar o sangue dele e beber, só que ele achou o sabor terrível e arremessou o Denji para longe puto da cara, que se regenerou com sangue nojento. Agora ele só quer tirar o gosto ruim da boca com sangue melhor. Quando o Denji olha pra Power, se lembra do que o Hayakawa tinha falado sobre ser amiguinho dos demônios. Ela olha de volta e fala que ficou de cara
cara quando ele acreditou na historinha dela. O morcegão dá uma olhada na cidade por cima e encontra um cheiro que parece ser bom de umas novinhas no grau. A Power fala que ela cumpriu o combinado, levando um humano pra ele, então ela quer o seu gatinho de volta. Ele se lembra do acordo, mas como ela trouxe um humano com sangue zoado, vai punir ela comendo o gatinho. Vendo isso, ela se lembra de quando conheceu o gato, que tava todo magro. Ela adorou o cheiro dele e resolveu engordar ele antes de comê-lo. Apesar de ter falado isso, ela continuou cuidando do gatinho com o passar do tempo. Um dia, enquanto tava deitada olhando pro nada, o gatinho deu um miado, e ela fala que é muito estranho ouvir algo diferente de gritos, porque todo mundo que cruzava com o olhar dela morria. Então o morcegão aparece raptando o gatinho e falou pra Power que se ela quiser o gatinho de volta, o resgate seria um humano que pudesse curar seus ferimentos. Ela olha pro Dandy e fala que agora sim ela entende o sentimento de não conseguir mais dar carinho, e que é um sentimento horrível. O demônio morcego pega a Power de jeito, comendo ela inteirinha, falando que o sabor da mulher também é ruim, e que era muito mais umas novinhas no grau. Ele começa a voar em direção à cidade, falando todos os tipos de pessoas que ele quer comer. E olha, não sou de criticar, mas ele tem um gosto muito particular. Mas enfim, quando ele olha pra baixo, o Dandy tava agarrado e comendo a perna dele que nem um poodle. Não, é zoeira. Ele tava sugando o sangue do demônio, falando pra ele devolver os peitinhos dele. O demônio morcego fica indignado e pega o Dandy como se fosse uma salsicha. Então ele se lembra que, quando era pequeno, uma vez acordou e o Pochita já não tava mais lá. Ele saiu na caçada por todos os lugares, mas não encontrou ele em lugar nenhum. Quando ele voltou pra casa, o Pochita tava lá no canto chorando, esperando o Dandy voltar. Aí foi aquela sensação de alívio. Ele se coloca no lugar da Power, tentando imaginar o que era dormir, sabendo que o seu gatinho tava lá com o demônio morcego. O Dandy puxa a cordinha de partida e chama o Danham pro morcegão, cortando o braço dele em um piscar de olhos. Quando eles caem em cima de um prédio, o demônio pergunta pro Dandy transformado em Chainsaw qual era as ideias dele. E ele já manda real falando que vai arregaçar a barriga dele e poder finalmente apertar um peitinho. Aí começa aquela trocação franca que toda a família gosta de ver, e no meio da treta o Dandy vai parar perto de umas pessoas e fala pra eles darem linha na pipa. O demônio morcego fica sem entender nada, porque outro demônio tava salvando os humanos, e pega um carro com uma pessoa dentro e taca nele achando que ele ia dividir o carro no meio com aquela pessoa dentro. Só que as serras são retráteis. No final o bichão acaba ficando em choque com toda a força que o Dandy tinha com aquele corpo tão pequeno. Então o Dandy fala que não tá nem aí pra vida humana e taca o carro na cara dele com pessoa e tudo dentro, mas o cidadão pulou antes. O carro explode e a cara do morcegão começa a pegar fogo. No desespero ele faz um biquinho bem esquisito pra assoviar e joga uma onda sônica em cima do Prota, que explode tudo e levanta uma poeira desgraçada. Ouvindo um som de motor, ele pega um humano pra tentar se recuperar das feridas rápido e fica desacreditado ao ver ele em pé de boa. Então o Dandy começa a falar que o barato foi louco até ali e que ia sim conseguir os peitinhos que ele tanto queria. E a gente consegue ver a determinação do Prota em realizar seus sonhos. Puta lição de vida. O demônio morcego fica em choque e começa a atacar pedra no Dandy, dizendo pra ele ficar suave. Então o bichão vai dar um soco e o Prota mete a motosserra na mãozona dele pra depois cortar o braço. Depois ele dá um salto e abre a barriga do monstro no meio, voando entranha pra tudo que é lado. E esse foi o resumo do terceiro episódio da primeira temporada de Chainsaw Man. Se você gostou, já capricha no like, se inscreve no canal e clica no sininho das notificações pra não perder os próximos episódios. Eu espero de verdade que tenha gostado desse vídeo e a gente se tromba na próxima e falou!